gente consegue... O sinalzinho apita que a pessoa é narcisista? Como é que a ficha cai? Boa pergunta. Porque se ela se esconde... Sim, o que acontece? Inclusive, esse tema está vindo à tona justamente porque hoje a demanda da clínica, né, as demandas que eu atendo no particular, são remetidas mais à questão dos parceiros narcisistas, ou pessoas que têm família narcisistas, ou amigos narcisistas, né? Então, o ciclo social dessas pessoas tem prejudicado elas por conta desses indícios. E quais são os critérios diante do DSM-5? Que o DSM-5 é como se fosse o CID do médico, né? Pra gente em saúde mental é o DSM-5. Tem que ter pelo menos 5 critérios. Na nossa avaliação. Entendi. Mas, para quem não tem essa visão, né, de saúde mental, essa compreensão técnica, é prestar atenção nos sinais que o indivíduo dá, que a pessoa dá. Então, por exemplo, essa pessoa ela sempre tem que estar andando com pessoas muito importantes, ela sempre tem que estar recebendo elogios, né? Você nunca pode estar melhor do que ela. Então, ela sempre vai rebaixar aquilo que você está fazendo, ainda que você faça melhor do que ela. E ela percebe isso. E é por isso que ela tem que estar te rebaixando o tempo todo. Olha, você pintou esse objeto de azul, mas eu consigo pintar de vermelho e vai ficar melhor. Eita, Lili. Então, é mais ou menos essa linhagem. Ela sempre vai ter inveja de você. No entanto, vai ter uma inversão desse comportamento, porque ela sempre vai acreditar que quem está tendo inveja dela é você, e não ao contrário. Ou seja, eu tenho inveja de você, Lu. Tô morrendo de inveja com o seu podcast aqui, no Pod Amarelo, tô morrendo por dentro. Só que no meu pensamento, né, tem uma desconfiguração. É você quem está com inveja de mim. E eu tenho que ter aquilo que você está tendo. Eita, lasqueira. Ao contrário. Isso. Eu tenho que... E aí é que entra uma questão um pouco mais... um pouco, digamos assim... Eu vou dizer a palavra um pouco mais perigosa, né? Pelo fato dele querer aquilo que você quer, que você tem, ele pode fazer qualquer coisa para qualquer manobra. Qualquer manobra. Então, esses são pontos que qualquer pessoa tem que estar atento, né? Para que a vida da própria pessoa não se destrua. Porque quando você passa a se relacionar com alguém que tem esse transtorno de personalidade, a vida dela também acaba se rebaixando. Porque as pessoas que chegam para mim na clínica, elas chegam detonadas emocionalmente. Porque elas acham que elas não têm capacidade, porque elas acham que elas fizeram alguma coisa de errado, porque elas acham que nada do que elas fazem dá certo, que todas as pessoas podem fazer algo menos ela. Mas por quê? Porque ali já está a sementinha plantada, né, daquela pessoa que trouxe tudo aquilo para ela, que levou esse pensamento para ela. E ela, sem perceber, acaba não tendo essa visão do comportamento narcisista daquela pessoa que está do lado dela. Principalmente, acredito eu, se eu estiver errada, você me corrija. Tem que tomar muito, muito cuidado, porque essa sementinha pode ser plantada desde a infância. Nas crianças, Sim. De pais narcisistas ou familiares Sim. narcisistas, e a criança cresce fragilizada achando que não é capaz. Sim. E acontece muito, assim, né? Só uma pergunta, inclusive uma pergunta que fizeram aqui. Quando a autoestima elevada, ele pode levar ao narcisismo? Ou uma coisa, outra coisa? Interessante, muito interessante você ter trazido isso. Tem um psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é se eu não me engano, é o Dr. Jorge, não me recordo agora o nome completo dele, mas eu sei que é Jorge alguma coisa. O que acontece? Ele fez uma pesquisa que não existe um fator exato de como acontece o desenvolver do comportamento, do transtorno, né, do narcisista.
Ele pode ser ambiental, ou ele pode ser também genético. Pode ser uma predisposição genética, ou pode ser os dois também. A predisposição genética a gente já entende que é uma questão lá, né, de família, pode ter alguma coisa lá atrás associada. E a questão ambiental, vou colocar um exemplo para vocês. Aquela criança, acredito que eu vá responder a pergunta, aquela criança que ou ela é muito elogiada o tempo todo, por qualquer coisa que ela faça, então ela sempre tem aquele reforçador. Olha que lindo, olha você é perfeito, olha você é melhor do que aquela criança, você é melhor do que aquela outra criança, o que você fez é melhor, né? Então é aquela... O ego inflando. Exatamente. Então é aquele exagero de elogio. E não puxar pra realidade, né? E não trazer realmente o que de fato tá ali. Olha, isso aqui tá legal, mas o teu amiguinho também tá. Tá bonitinho. Olha, que também. bacana. Os dois né? fizeram, tá legal. Isso. São desenhos diferentes, São porém desenhos são diferentes, bonitos. porém os dois estão, ó, bacanas. Parabéns. Essa é a forma certa de se elogiar uma criança. Né? Não Tá ficar bom, mas reforçando. Poderia melhorar aquela questão, né? Exatamente. Não ficar reforçando para a extravagância o tempo todo, né? Ou também pode existir o fato da criança ter sofrido, não diria um trauma, Rejeição? mas talvez muitas rejeições. Só que tá horrível, né? Olha isso aqui, você não sabe fazer nada, você é burro. Faz nada direito, nada Não que faz nada presta. direito. Vai ser ninguém na vida? Eu posso trazer um exemplo? Pode. Agora há pouco, antes de começar o podcast, nós estávamos conversando que eu fui da rede municipal de ensino aqui de Bertioga, né? Inclusive, eu queria mandar um beijo para uma diretora que é do meu coração, que é a Luguete. Ah, minha querida. Fofíssimo. Essa A gente mulher é é a apaixonado mulher da por minha ela. vida, é minha paixãozinha. E aí na rede de educação eu encontrei participei de uma reunião com um pai de uma criança de 7 anos na época, se eu não me engano, 7, 8 anos, se eu não me engano. Já faz um tempinho já. E aí a gente conversando, que a criança estava com dificuldade, né, no processo de desenvolvimento pedagógico, e que isso também poderia acontecer, né, ela associar questões emocionais, o que estava acontecendo dentro de casa, a gente podia ajudar. E aí a criança, eu de um lado, a criança do outro, obrigada, Lu, a criança do outro, o professor, e aí simplesmente esse pai olha pra mim com o filho do lado e fala, a resposta foi essa, ele é burro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele sabe, Tadinho. você é burro, não é burro? Apontando, você é burro, não é burro? Você sabe que você é burro. Então, esse é um exemplo clássico do que pode acontecer. Né? Então, você imagina a criança que está no processo de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto comportamental. Na frente né? de todo mundo. Imagine Na se na frente frente do de todo professor, mundo. na frente da Imagina psicóloga. o que não passa O próprio pai se desfazendo da criança. Imagina que não fala em off. Exatamente, foi o que eu imaginei. Nossa Senhora. E aí a gente fica com o coração apertado, porque a gente não sabe o que fazer, né? Porque a gente não tá dentro de casa. A gente não tem E é como pai, né? E não controlar. dá pra- E é o pai. Eu vou ser um pouco mais além. Vou já um pouco mais da linha da psicologia mesmo. Tem o reforço positivo versus o elogio. O reforço positivo também ele não pode se tornar um possível elogio, no sentido de enfatizar, inclusive, piorar isso ou trazer alguma... Depende da situação, depende do contexto. Vou entrar com um exemplo de novo, tá? Tá. É bom porque quando tem exemplos a gente associa, né? Que nem tem o seu filho, o Dom. Tá. O Dom tá fazendo uma atividade, né? E você viu que a atividade ele fez do jeitinho dele, tá lá. O reforço positivo é você fazer com que a criança compreenda que aquilo que ele fez tá bom. Porque geralmente a criança chega e fala assim, eu acho que ficou feio. E aí já quer desistir de alguma coisa. Isso a gente tá colocando, por exemplo, se o Dom tivesse aí uns 7 anos, 8 anos já, tá? Suponhando. Ai, tá feio. Não, isso aqui tá muito bonito. Só que dá pra melhorar. Vamos tentar melhorar? Ser positivo com a criança. Também trabalhar em cima do que a criança tá fazendo, nesse sentido, para que ela perceba que tá bom. E que você tá ali apoiando. É diferente de você pegar e falar pra ela, nossa, isso aqui tá muito lindo, você é a criança mais importante do mundo.
olha isso aqui, ninguém faz melhor do que você. Ninguém faz melhor do que você. E olha, eu vou te falar, eu conheço muitos pais que fazem isso com crianças. E isso acaba com a criança, porque ela vai crescer acreditando que ninguém é melhor do que ela. Ela vai passar por cima das pessoas como se fossem um trator. Como se fosse um trator. Mesmo. Inclusive até dos próprios pais, futuramente. A longo prazo, pode ter muitos resultados devastadores. Então, tem que tomar cuidado de como conduz, né? Tanto as demandas emocionais dessa criança, quanto as comportamentais e todo o resto. Porque até os 7 anos de idade, a gente consegue desenvolver ali um bom trabalho com a criança. A gente tem a formação de caráter, né? Passou dos 7 anos, já fica um pouco difícil de tentar desfazer algo que foi errado lá atrás, né? Então, até os 7 anos ainda tem chance. É porque, hoje em dia, as redes sociais, eu me preocupo muito quando eu assisto muito essa autoexposição de a criança se maquiando sabe, aquele excesso de... As pessoas hoje em dia romantizam muito trazer o adulto para a criança. De roupas, maquiagens pesadas. Unha, eu vi criança com unha postiça, unha vermelha, unha... Eu não tenho nada contra, mas tem que tomar um certo cuidado, né? E colocar a criança num lugar como criança. Né? Exatamente. Vivenciar aqueles hábitos. Que é um grande problema, né? Hoje, eu penso que o maior problema hoje dessa questão que envolve as nossas crianças é justamente todo esse exagero, né? Esse excesso de coisas, é excesso de tela, é excesso de maquiagem, é excesso de roupas. A gente cresceu, nós, né? Não sei de que ano que você é. 74, bem. Eu sou de 82. Então. 18 aninhos. Uma adolescente. Bebê. Bebê de 50 anos. Eu no útero ainda, então. Tanto ainda no útero. Exatamente. Mas a gente cresceu com pouquíssimas coisas. Não tinha esses recursos não tecnológicos. Não tinha. Então as pessoas falam assim, mas você tem que entender que a geração é diferente. Exatamente. A gente não pode pegar a nossa geração lá de trás e comparar com a geração de hoje. É diferente. Porém, portanto, contudo, todavia... Totalmente fragilizada. Totalmente fragilizada. Porque eu digo assim, por mim, desculpa, mãe, só um adendo. Por exemplo, eu digo por mim. Eu sou de 96. Então, assim, aquela questão, para conseguir algo, a mãe já, por si própria, ela já vem falando, a gente tem que passar por isso. Hoje a criança tá com 1 ano de idade, já tá com o celular na mão. Gente, nossa, é muito interessante você trazer isso, Vi, porque assim, pais, não caiam nessa questão de eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Não façam isso. É muito fofo, é muito bonitinho. É claro que você passou dificuldade lá atrás, e é óbvio que você vai querer dar o melhor pro teu filho. Só que vamos impor limite? Vamos colocar limite nisso? Porque aí também entra essa questão desse transtorno de personalidade. Se você só dá, se você só faz, você não corrige, você só vai lá reforçando, dá presentice aqui, não sei o que. E aí vai chegar um momento que a criança vai acostumar. E aí, com muita facilidade. E aí, quando ele for adulto, lá na frente... A vida vai dizer vários não. O que vai ser dessa pessoa? Desse ser humano?